E nós hoje vamos ter aqui um desenrolar muito importante, um desenrolar fundamental naquele que é o cumprimento das promessas que Deus tem vindo a fazer a Abraão e desde o início, mesmo para a mulher, para Eva. E como nós temos visto nesta caminhada do livro de Gênesis, Deus está a desenrolar o seu plano de redenção porque a humanidade caiu. A humanidade caiu em Adão, voltou as suas costas para Deus. E a humanidade tentou tomar o trono daquele que reina, que é Deus. Eles quiseram reinar para si mesmos, quiseram determinar o certo e o errado. Eles quiseram ser Deus como Deus. Adão e Eva pecaram. E assim que eles pecaram, Deus promete que ao descendente da mulher seria dado a capacidade, seria dado o dom. Esse descendente da mulher teria a missão de esmagar a cabeça da serpente e de destruir não só a serpente, mas tudo aquilo que a serpente representa e aquilo que a serpente trouxe para o mundo. Trouxe pecado e trouxe morte, porque o salário do pecado é a morte. Então o descendente da mulher viria destruir a obra de Satanás. E é isso que nós vamos ver ao longo do livro de Gênesis. Eu tenho estado cansado de dizer isto, mas espero que pelo menos os irmãos daqui a 10 anos, quando estiverem a ler Gênesis, se lembrem que essa é a chave, que essa é a linha mestra que conduz todo o livro de Gênesis. Então até aqui nós temos visto Deus levantar homens e levantar famílias para fazer avançar o seu reino, porque é através de homens e de famílias, homens, mulheres e filhos, que Deus faz avançar o seu reino. E um dos homens com quem Deus escolheu fazer uma aliança foi Abraão. Abraão casado com Sara. E Deus tinha prometido que através dele viria uma descendência que abençoaria todas as famílias da terra. E prometeu também uma terra física, a ele e à sua descendência. E esta é a terra de Canaã. Então nós vimos já a chamada de Abraão, vimos como Abraão foi chamado por Deus, vimos as promessas que Deus deu a Abraão. E esta aliança foi feita no capítulo 12 e depois foi ratificada, ou seja, foi sublinhada no capítulo 17 que nós vimos da outra vez, em que Deus vai até expandir a aliança, vai expandir as promessas que Ele tinha feito a Abraão já lá atrás. E há um outro fator também importante, é que Deus vai exigir um sinal dessa aliança. Com Noé, o sinal da aliança que Deus tinha feito com Noé, de que não destruiria mais a terra por meio da água, por meio do dilúvio, tinha sido o arco-íris. O sinal da aliança que Deus faz com Abraão é a circuncisão, que deve ser praticada não só por ele, mas por toda a sua descendência, pelo povo de Israel. E esta aliança era uma aliança, nós vimos da outra vez, que era eterna, é para sempre. É uma aliança com um homem, mas também com um povo, em que Deus afirma que vai ser o Deus deles. E esse é o propósito da aliança. Esse é o propósito de toda a aliança. Esse é o propósito da nova aliança no qual nós vivemos. É que Deus seja o nosso Deus. Toda e qualquer aliança tem o objetivo de que haja um relacionamento entre Deus e o homem. E o propósito de Deus era, através deste povo, através desta descendência, manter a semente da mulher, ir mantendo ao longo dos anos, ao longo dos séculos, a semente da mulher, um descendente da mulher, até o dia em que viesse o descendente por excelência, Jesus, que esmagaria a cabeça de Satanás, esmagaria o pecado e a morte na cruz. E o que nós vamos ter hoje diante de nós vai ser um passo fundamental no desenrolar, no abrir dos planos de Deus em prol do avanço do seu reino. Aqui há mais um abrir da cortina, do grande palco da história da salvação que Deus está a fazer. A cortina vai se abrir um pouco mais. Na verdade, agora vai ser uma abertura bem maior do que aquela que nós temos visto até agora. Deus vai fazer nascer uma criança, a uma mulher que não só era estéril, mas que sendo estéril já tinha 90 anos. Portanto, trata-se de um milagre. Deus vai operar um milagre em favor da história da redenção. Agora, o nascimento de Isaac que nós vamos ver hoje não é o único evento importante no desenrolar do cumprimento destas promessas. Vamos ver mais 2 eventos, ou seja, no total vamos ver 3 eventos importantes. O primeiro é o principal, é o mais importante, mas vamos ver 2 a seguir também importantes para o desenrolar do cumprimento das promessas de Deus. Então, capítulo 21, hoje não são 6 capítulos, fiquem descansados, mas às vezes engana, atenção. Capítulo 21, vamos ler para já do 1 ao 7.
Este texto tem aqui muitas coisas preciosas. O Senhor visitou Sara, conforme tinha falado, e fez-lhe como havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abrão na sua velhice, no tempo determinado, sobre o qual Deus lhe havia falado. Abrão pôs o nome de Isaque no filho que lhe nasceu, que Sara lhe tinha dado. E quando Isaque tinha 8 dias, Abraão circuncidou o seu filho, conforme Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. Por isso, Sara disse: Deus deu-me razão para rir. Todo aquele que ouvir sobre isso rirá comigo. E acrescentou: quem diria a Abrão que Sara haveria de amamentar filhos? No entanto, dei-lhe um filho na sua velhice. Até aqui. Quando tudo parecia impossível, chega o milagre. Chega o milagre. E na data certa, um ano depois, tal como Deus tinha falado. Na última vez nós vimos como tanto Abrão e Sara foram vencidos pela incredulidade. E qual foi a manifestação dessa incredulidade? Vocês lembram-se? Os dois riram. Abrão riu primeiro e Sara depois, num evento a seguir, ri também diante da promessa. Então, esta promessa não tinha sido novidade quando Sara riu, já tinha sido dada antes a Abrão, mas os anos passaram. E Abrão colocou a esperança do cumprimento dessa promessa aonde? Em Ismael. Abrão colocou a esperança do cumprimento da promessa em Ismael. Nós vimos isso da outra vez. Agar, que era a serva de Sara, tinha sido utilizada, porque era costume da cultura da altura, dos povos da altura, em que se a mulher, a esposa do Senhor, não conseguisse ter um filho, a serva podia se deitar com o Senhor e o filho que nascesse seria filho do Senhor e da Senhora. E foi isso que aconteceu aqui. Veio um filho, veio Ismael. Tinha Abrão 86 anos. Por 13 anos, Abrão e Sara tinham aceito a ideia de que Ismael ia ser o descendente. Por 13 anos. Até ao momento, agora recentemente, que Deus ratifica a sua aliança com Abrão e anuncia que dali a um ano chegará um filho. E foi exatamente diante dessa promessa que a incredulidade de Deus se manifestou através do riso. Depois dessa promessa, o narrador de Gênesis deixa-nos em suspenso, porque ele vai relatar o que acontece com Sodoma e Gomorra, vai relatar a salvação de Ló e da sua família, vai relatar o incesto das filhas de Ló com ele, vai relatar como Abrão, uma vez mais, cai no mesmo pecado ao mentir acerca da identidade de Sara, a fim de poder salvar a sua pele, em que Sara vai para o harém de um rei, o rei Abimeleque. Só que Deus intervém na história. E por causa dessa intervenção de Deus, Abimeleque, que tinha um coração que temia a Deus, um coração humilde, ele não toca em Sara. E ele ainda mais deixa Abrão ficar na terra dele, onde Abrão depois vai prosperar, como já vamos ver mais à frente. Então aquilo que nós vemos é que moralmente e fisicamente esta promessa que Deus fez a Abrão e a Sara, ela é colocada em risco. Tanto espiritualmente por causa do pecado de ambos, quanto fisicamente por causa da segurança de ambos. No entanto, Deus é gracioso em cumprir a sua promessa. E assim o narrador traz-nos para o capítulo 21. Exatamente depois de um pecado grave de Abrão, Deus cumpre a sua promessa. Porque o cumprimento das promessas de Deus não dependem dos nossos pecados e das nossas quedas. Dependem daquilo que Ele disse. E Deus não é homem para que minta. O primeiro versículo diz-nos que Deus visitou Sara. E a palavra visitar aqui aparece também em Gênesis 50, 24 e 25, que é com José, em que ele diz assim aos seus irmãos: eu estou para morrer, mas Deus certamente vos visitará. Vejam aqui, vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez os israelitas jurarem, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar daqui os meus ossos. Então, esta visitação, este visitar, refere-se a uma intervenção de Deus favorável, em que Deus vai operar um livramento, vai operar um milagre, vai operar uma ação favorável para o seu povo, em favor do seu povo. É o que acontece com Sara. Deus visita Sara. E é o que acontece anos mais tarde com o povo de Israel. Deus visita-os para os tirar do Egito, para fazer uma vez mais o quê? Cumprir as suas promessas. Anos mais tarde, Jesus visita-nos para cumprir a promessa da salvação. E há uma ênfase aqui importante feita por Moisés, porque foi Moisés quem escreveu este livro.
quando ele afirma que Deus visitou Sara, como dissera, e cumpriu o que tinha prometido, 2. No mesmo versículo, é enfatizado, é sublinhado que Deus cumpre aquilo que ele fala. Aquilo que ele disse, ele cumpriu. Então o narrador está a sublinhar o cumprimento da palavra de Deus. O nascimento de um filho a Sara foi predito por 2 vezes, foi afirmado 2 vezes como uma promessa a eles, e aqui o autor diz, e Deus cumpriu 2 vezes, exatamente as mesmas vezes. Nos versículos 3 e 4, nós vamos ver a obediência de Abraão a Deus. Abraão dá o nome à criança conforme Deus tinha dito. Ele disse, chamarás o teu filho de Isaque. Deus também tinha dito, aos 8 dias tu o circuncidarás. E foi isso que aconteceu. No versículo 5, o autor volta a sublinhar o caráter milagroso do nascimento de Isaque e a fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas, quando afirma que a idade de Abraão era de 100 anos. O milagre e a fidelidade. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus prometeu. Aos 100, Deus cumpriu. E no versículo 6 nós temos um tesouro cheio de significado. Deus transformou o riso de incredulidade de Sara num riso de alegria e gratidão. Isto é graça. Isto é graça. Agora, este riso não iria ficar restrito a Sara, como ela mesma afirma. O riso iria alcançar todos aqueles que ouvissem a história que tinha acontecido com ela. Sara reconhece o milagre de Deus na sua vida, na vida do seu marido, e agora, finalmente, ela sabia que não há nada difícil demais para Deus. Lembram-se quando Sara riu por incredulidade? Deus disse, por acaso alguma coisa difícil demais para mim? Agora Sara percebe, agora Sara vê, agora Sara experimenta que não há nada difícil demais para Deus. Vamos continuar a leitura do nosso texto. Versículos 8 a 21. E diz assim, o menino cresceu e foi desmamado, e Abraão deu um grande banquete no dia em que Isaque desmamou. E Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão estava zombando de Isaque. Pelo que disse a Abraão, manda embora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com o meu filho Isaque. E isto pareceu muito desagradável aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, não consideres isto muito desagradável aos teus olhos, por causa do menino e por causa da tua serva. Atenda à voz de Sara em tudo o que te diz, porque a tua descendência será reconhecida por meio de Isaque. Mas também farei uma nação do filho desta serva, porque ele também é da tua descendência. Então Abraão levantou-se de manhã cedo e, tomando pão e um cantil cheio de água, deu-os a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Entregou-lhe também o menino e mandou-o embora. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Quando a água do cantil acabou, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto e foi-se sentar em frente dele. A boa distância, cerca de um tiro de arco, porque dizia, eu não quero ver o menino morrer. Então, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou a Agar desde o céu e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Levanta-te, pega o menino, toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos, ela viu um poço. Então foi encher o cantil de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, tornou-se flecheiro, morando no deserto. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe providenciou-lhe uma mulher da terra do Egito. Então, se no texto anterior nós tivemos uma mãe que riu de alegria, neste texto nós temos uma mãe que chora de desespero. Isto porque aquela que riu de alegria lá atrás, viu a sua alegria ser trocada pelo aborrecimento do filho da sua serva, que estava a ridicularizar o seu próprio filho. E por isso, então, ela pede a Abraão que Agar e que Ismael sejam expulsos da família. Nós não sabemos o que Ismael fez, mas ele tinha 15 anos. E certamente terá sido alguma coisa grave para Sara ter feito o pedido que fez. E depois, lembram-se de uma das promessas que Deus fez a Abraão, que foi, eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então é possível que aquilo que Ismael tenha dito a Isaque, ou da forma como tenha ridicularizado Isaque, tenha sido alguma coisa que tenha ofendido, obviamente, não só Isaque, mas aquele que é o seu pai.
Porque quando ofendemos um filho, ofendemos os pais. Quando ofendemos um elemento da família, ofendemos toda a família. Não sabemos. Sabemos é que Deus disse, Abraão, faz o que Sara está a dizer. Abraão, no entanto, sofreu. Sofreu com o pedido de Sara. Mas Deus disse, faz o que ela pede. Ele prometeu ainda assim, ele deu uma garantia, ele deu um conforto, ele deu um consolo. Ismael vai ser uma grande nação. Porque ele é tua descendência, ou seja, eu vou cuidar dele. Fica descansado. Além disso, aquilo que está a acontecer, e é aquilo que nós, se calhar, não vemos à primeira, mas é aquilo que está a acontecer, e o texto dá-nos essa pista. O que está a acontecer é que, no meio destas circunstâncias, Deus está a confirmar Isaque como o descendente de Abraão. Aquele por meio de quem a descendência de Abraão se cumpria. E assim, aqui nós temos um novo passo no desenrolar do cumprimento da promessa, em que Ismael tem que sair de cena para que fique apenas Isaque como descendente, para que não haja confusão depois, porque Ismael nasceu primeiro, nasceu do filho da serva. Então, para que não haja confusão, Isaque é confirmado, Deus confirma, é de Isaque que vem a tua descendência. É o que Deus diz aqui a Abraão. Então Abraão, cedo de manhã, tal como vamos ver mais à frente, cedo de manhã, ele aqui leva o seu filho e a serva embora. No episódio mais à frente, cedo de manhã, ele também vai levar o seu filho na iminência de uma perda. Abraão, por 2 vezes, tem que lidar com o pedido de entregar os seus filhos. Agar em desespero, porque a água acabou, os mantimentos acabaram. Diante de uma morte altamente provável do filho, ela coloca Ismael debaixo de um arbusto e vai se afastar. Ismael tinha 15 anos, ela não queria ver a morte do filho. Não queria assistir ao filho a morrer. Então, o que nós encontramos, Agar de um lado chora desesperada e Ismael do outro lado faz o quê? Ora a Deus. Quando Agar tinha fugido da presença de Sara uns anos antes, Deus ouviu a voz de quem? A voz dela. Agora Deus ouve o filho. Por 2 vezes o texto diz-nos isso. Deus ouviu o menino. Ismael significa o quê? Deus ouve. Deus dirige-se então a Agar e diz-lhe, não tenhas medo, não temas. E diz para ela se levantar o seu filho, reforça a promessa de que dele viria uma grande nação. E Deus age miraculosamente. Então nós vemos um milagre chegar a uma mãe, mas nós vemos um milagre chegar também a outra mãe. Numa nasceu-lhe um filho desejado, aqui é dada a continuação de vida ao filho desejado que estava prestes a morrer. Deus abençoou Ismael, que cresceu e acabou por se casar com uma egípcia. Veja um Deus maravilhoso que é aqui. O Deus maravilhoso que Deus é. Okay, vimos 2 formas como Deus até aqui desenrolou o cumprimento das suas promessas a Abraão. Isaque nasce, e segundo, Isaque é confirmado como o descendente de Abraão. Agora vamos ao terceiro evento. Versículos 22 a 34. Naquela mesma ocasião, Abimeleque, juntamente com Ficol, chefe do seu exército, falou a Abraão, Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora jura-me aqui por Deus que não agirás falsamente comigo, nem com o meu filho, nem com o filho do meu filho, mas tratarás a mim e à terra onde viveste por algum tempo com a mesma bondade com que eu te tratei. E Abraão respondeu, eu juro. Mas Abraão censurou Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. E Abimeleque respondeu-lhe, eu não sei quem fez isso. Nunca o contaste a mim. Nunca ouvi falar disso, não hoje. Abraão tomou ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque. E assim fizeram uma aliança. Porém, Abraão separou 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque perguntou a Abraão, que significam estas 7 cordeiras que separaste? Abraão respondeu, receberás estas 7 cordeiras da minha mão para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os 2 juraram. E assim fizeram uma aliança em Berseba. Depois disso, Abimeleque e Ficol, chefe do seu exército, levantaram-se e voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão viveu muitos dias na terra dos filisteus. Então nós vimos Abimeleque voltar a aparecer em cena. Abimeleque foi aquele rei que tinha tomado Sara para ser sua mulher. Já falei há pouco aqui no início.
Mas felizmente esse episódio teve um bom desfecho. Por causa da intervenção de Deus, e Abimeleque, como eu disse também há pouco, permitiu que Abraão, com a sua família, com os seus servos, todos os seus rebanhos, as suas riquezas, ficasse lá na terra de Abimeleque. E ele agora, o rei, vai pedir a Abraão, por favor, ser bondoso comigo. Porquê? Porque poderia haver ali um conflito. Abraão crescia, Abraão era grande, Abraão tinha servos. Nós já vimos o poder militar de Abraão lá atrás, quando ele foi resgatar Ló de um dos reis que tinham feito uma invasão e tinham levado Ló como refém. Então, Abraão já tinha demonstrado o seu poder militar. Abimeleque certamente percebeu o crescimento de Abraão e não queria ter problemas ali. Então ele vai dizer, olha, eu tratei-te bem, trata-me bem também. Eu fui bom para ti, ser bom para mim também. E depois Abraão vai aproveitar para desabafar uma coisa. Além dele jurar, sim, eu vou ser bom para contigo, ele vai dizer, olha, os teus servos têm tirado à força o poço dos meus servos. O meu poço. Então eles fazem um tratado, eles fazem uma aliança. E a certa altura Abraão fica com 7 cordeiras, que ele dá a Abimeleque como uma garantia de que aquele poço, naquele lugar, é dele, é de Abraão. E o que é que acontece aqui? O patriarca Abraão garante assim os direitos legais de um poço próximo de Berseba. E esta foi a primeira base avançada de Abraão na terra de Canaã. Aqui nós temos o início da promessa da entrega da terra. Legalmente. Abraão conseguiu na terra de Canaã este posto. E como gratidão ele vai plantar uma tamargueira e adora a Deus. Berseba mais tarde viria a ser famosa por ser o marco, por marcar a fronteira no sul de Israel. O primeiro passo na terra de Canaã. Por isso, este evento é um episódio decisivo no desenrolar do cumprimento das promessas de Deus também. Ok, esta passagem toda que nós lemos, estes versículos, 34 versículos, tem como ponto principal a resolução da tensão de uma narrativa que já começou lá atrás no capítulo 12, em que disse que Sara era estéril. Então nós temos ao longo destes quase 10 capítulos, na verdade 10 capítulos, o desenvolvimento de uma narrativa que estava em tensão e agora, miraculosamente, ela é resolvida. O filho da promessa nasce. O milagre sobrenatural acontece. A palavra de Deus cumpre. Deus revelou que não havia nada demasiado difícil para ele. E com o nascimento de Isaac, o Senhor transformou o riso de incredulidade de Sara num riso de alegria. E esse riso seria partilhado não só pelas da casa de Sara, porque certamente os familiares, os servos, os amigos de Abraão e de Sara se alegraram com Sara juntamente, mas esta alegria, este riso seria partilhado pelo povo de Israel anos mais tarde. O povo de Israel, anos mais tarde, que aqui ao ler esta história, ao ouvir esta história que foi relatada por Moisés, que foi escrita por Moisés no livro de Gênesis, diante da terra prometida que estava à sua frente, ao ouvirem esta história, eles sabem que a sua existência depende de um Deus que é fiel e de um Deus que faz milagres. Que fez nascer um bebé uma mulher de 91 anos estéril. Israel podia ser cheio na sua boca de um riso de alegria, porque eles são parte do cumprimento da promessa de Deus que começou em Isaac. Eles estavam ali diante da terra prometida, existencialmente, a receber uma âncora para enfrentarem o que tinham à frente. Depois, anos mais tarde, quando eles regressaram do exílio, Israel podia se alegrar tal como Sara por causa da fidelidade de Deus. O povo de Israel podia ter desaparecido, podia ter sido dizimado, podia, enfim, por várias circunstâncias ter desaparecido. Mas não, teve promessas de que voltaria um dia para a terra e Deus cumpriu essas promessas, o milagre acontece, Deus inclina o coração do rei mais poderoso da altura, que era o império da Babilónia, para libertar o povo, para ir para a terra, dar recursos até para eles reconstruírem as suas casas e o templo. E o povo então afirma no Salmo 126, 1 e 2, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, nós ficámos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações, o Senhor fez grandes coisas por eles. Ninguém diria que um homem e uma mulher como Sara tivessem um filho, foi um milagre. Ninguém diria que Israel conquistaria aquela terra, foi um milagre. Ninguém diria que Israel voltaria do exílio, foi um milagre.
Deus cumpriu a sua promessa, Isaac nasceu, uma nação se levantou e uma descendência foi dada. E mais tarde uma outra promessa, muito maior, muito mais importante, para a qual todas as outras apontavam, foi feita. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz, assim profetizou Isaías. E mais um nascimento milagroso. Uma mulher virgem tem um filho. E essa mulher virgem, Maria, quando ouve essa promessa, o coração dela se enche de alegria e de louvor, tanto que ela vai cantar. A minha alma agradece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde da sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas para mim. O seu nome é santo e a sua misericórdia passa de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, o seu servo, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e a sua descendência para sempre, como prometer aos seus pais. Os anjos, quando Jesus nasceu, alegraram-se e cantaram. Os pastores alegraram-se. Simeão, quando viu o bebê, alegrou-se. A profetisa Ana alegrou-se. Os magos alegraram-se. Porque estava diante deles o Salvador do mundo que tiraria os pecados de todos aqueles que se achegam com arrependimento a Ele. O nascimento de Isaac produziu alegria, porque ele apontava para uma alegria maior. Nele iniciou-se o cumprimento da aliança de Deus com Abraão e todo um povo constituído de muitas nações, um povo que é unido não pela etnia. O povo de Deus não é unido pela etnia, o povo de Deus é unido por aquilo que fez com que Deus desse justiça a Abraão, a fé. Abraão vai nos dizer Jesus, vejam estas palavras de Jesus, em João 8,56, Abraão, o vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Discípulos foram enviados às nações para que todas as nações encontrassem Jesus, a alegria das alegrias. E foi por isso também que depois o Espírito Santo em Atos foi derramado, em que pessoas de todas as nações tinham ido a Israel para cultuar a Deus. E o que é que nos diz o texto? Que essas pessoas, tocadas pelo Espírito Santo, converteram-se, foram batizadas 3.000 e foram agregadas à igreja. E quando é descrito o comportamento, a vida, a prática da igreja, diz-nos que a igreja louvava a Deus. E a alegria continuou a espalhar-se. O Evangelho, por meio do ministério de Paulo e Barnabé, foi pregado aos gentios, os quais, como diz Lucas em Atos 13:48, os gentios alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Vejam a extensão da alegria que começa na boca de Sara e se estende por todas as nações, o cumprimento da promessa feita a Abraão. E este tópico da alegria não foi combinado entre mim e o Eric. Estendeu-se a todas as famílias da terra e cumpriu-se a promessa feita a Abraão. A bênção a todas as famílias da terra prometida a Abraão chegou por meio de Jesus. Abraão contemplou a chegada desse dia por meio da fé. Como? Ao crer na palavra de Deus, ao crer que a família dele seria usada para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Nós podemos olhar para trás. Abraão olhou para a frente e contemplou o dia do Senhor. Nós olhamos para trás e contemplamos o dia em que Jesus veio. Foi um facto histórico. Aconteceu no tempo e no espaço. Deus encarnou numa pessoa que interagiu com outras pessoas. Diz o Credo dos Apóstolos que Jesus foi crucificado sob Pôncio Pilatos, um facto histórico, um governador romano que existiu. Então, se tu queres te alegrar, se queres que a alegria exista e habite na tua boca, na tua vida, só é possível olhando para o dia de Jesus, olhando para Jesus. Só aí é que se encontra a alegria. Olhando para quem Ele é, para aquilo que Ele fez na cruz através da fé. Ou seja, crendo que Ele é quem Ele disse ser.
creres naquilo que Ele fez na cruz. Porque é isso que dá o perdão dos pecados. O Eric sublinhou também, pecado mata a alegria. Pecado rouba a alegria. O pecado separa-nos da fonte da vida. O pecado separa-nos dos bons relacionamentos com os nossos próximos. O pecado fere o nosso relacionamento com o nosso cônjuge. O pecado fere a nossa consciência. Nunca ninguém com uma consciência pesada é uma pessoa alegre. O pecado tira a alegria. E a única coisa que remove o pecado e o seu poder e a culpa que Ele tem sobre nós é Jesus. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a alegria das alegrias. Não há alegria que se compare a Jesus, à pessoa de Jesus, a quem Ele é. A alegria produzida por uma esperança que não decepciona só pode vir de Jesus. A alegria que vem, que é produzida pela certeza de que a culpa não mais me condena e não mais me atormenta, só pode vir de Jesus. A alegria produzida pela certeza que Deus é meu Pai, é teu Pai, que te ama com um amor incondicional, que não muda, só pode vir por causa de Jesus. A alegria produzida por um futuro que nós podemos ter como certo e garantido, mesmo quando estamos no meio do escuro, só é possível por causa de Jesus. Vejam, em Jesus é o cumprimento das promessas de Deus. Por isso é que Pedro disse que em Jesus todas as promessas de Deus têm o sim e o amém. É em Jesus. Jesus é o cumprimento de todas as promessas. A promessa do perdão dos nossos pecados, em que mesmo os nossos pecados mais sujos se tornam alvos como a neve, é possível. Porquê? Porque Jesus derramou o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Então o amém e o sim da promessa do perdão é em Jesus. A promessa de um Pai que não nos lança fora só é possível porque Jesus foi lançado fora. A promessa de que as acusações do diabo não nos condenam diante do trono justo, juiz, que é Deus, só é possível porque Jesus foi condenado no nosso lugar e Ele intercede diante de nós, por nós diante do trono. A promessa de que vamos ser instruídos, vamos ser ensinados na vontade de Deus, naquilo que Deus quer de mim, naquilo que Deus quer de ti, só é possível porque Jesus enviou o seu Espírito para que nós, com olhos espirituais, possamos discernir as coisas espirituais ao abrirmos a palavra de Deus. Então nós só vamos perceber, Deus só vai falar connosco por meio da Bíblia, por causa de Jesus que enviou o seu Espírito. A promessa de que nós vamos perseverar no nosso caminho, que não vamos desistir, que ainda que caiamos, que ainda que nos afastemos, Ele vem a nós, só é possível por causa de Jesus. Porque Ele disse que estaria connosco até ao fim, porque Ele disse que nenhuma das suas ovelhas seriam arrebatadas da sua mão. É só por causa de Jesus. A promessa de que, mesmo quando nós caímos, Ele nos levanta, só é possível porque Jesus disse: está consumado tudo. Tudo. A promessa de que as nossas orações são ouvidas é porque o seu nome nos dá livre acesso ao trono da graça. É pelo nome de Jesus. A promessa de que os nossos investimentos, os nossos esforços no reino, o quanto investimos naquela pessoa, na outra pessoa, partilhar o Evangelho, servir neste ministério, naquele ministério, pregar aos adolescentes, pregar às crianças. A promessa de que os nossos investimentos no reino não são em vão, só é possível por causa de Jesus, porque Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque Ele nos deu poder do alto para nos capacitar para o avanço do reino. A promessa de que teremos o que Deus sabe, aquilo que nós precisamos, e por isso não precisamos de ficar ansiosos. Só é possível porque nós, que éramos órfãos, fomos feitos filhos por causa do sacrifício de Jesus. A promessa de que receberemos alívio quando estivermos cansados, desanimados e aflitos é possível porque o jugo que Ele tem para nós é leve. A promessa de que mesmo no meio das nossas fraquezas nós vamos ter força é possível porque Ele nos dá graça, que é suficiente no meio da nossa fraqueza. A minha graça te basta. A promessa de que a morte não dita o nosso fim e que por isso a podemos encarar olhos nos olhos só é possível porque na morte de Jesus está a morte da morte. A promessa de que dor, sofrimento e pecado um dia vão acabar de vez e à nossa volta e em nós só é possível porque Ele, Jesus, um dia virá e consumará definitivamente a instalação do seu reino para todo o sempre. A promessa de que estaremos para sempre com Ele é possível porque Ele nos amou primeiro, porque nós somos os seus amados e porque nós somos dele.
É Jesus. Sempre. É sempre Jesus. Tudo aquilo que nós buscamos de Deus, tudo aquilo que nós queremos, o conforto, a conversão dos amigos, a nossa paz, a alegria, a esperança, a certeza da eternidade, tudo aquilo que a palavra nos promete só é possível em Jesus. Em Jesus. E por isso quem contempla o dia de Jesus como Abraão contemplou, nós contemplando para trás, com fé, vendo Jesus, nós vamos ver a nossa boca se encher de alegria. Porque sabemos que não são promessas vãs, porque não sabemos que não são promessas sujeitas a circunstâncias, sabemos que são promessas que se cumprem. E estas promessas que eu disse são só algumas. É só Jesus. É só isto. É só Cristo. Não é mais nada. Por isso é que é só o Evangelho. Como é que podemos olhar para Jesus e não nos alegrarmos? Se olharmos para Jesus e não nos alegrarmos, o problema não está em Jesus. O problema está em mim. O problema está em ti. Se olhas para Jesus e há indiferença, o problema está em ti. Se tu ouves isto aqui que acabámos de ouvir, que é pura palavra de Deus, isto é o puro Evangelho, e não brota nada, não brota um fogo, não brota uma paixão, não brota uma gratidão, não brota umas lágrimas, não brota agradecimento, não brota adoração. É porque alguma coisa muito de errado está contigo e na tua fé. Muito errado. Se temos falta de alegria na nossa vida com Deus, se risos não rasgam os nossos lábios, é porque nós não temos visto Cristo como Ele é, na sua glória, na sua beleza. Não temos visto. Não vemos em Cristo o cumprimento destas promessas. Se calhar nem sabemos quais são as promessas, até podemos olhar para Cristo e, ok, Ele perdoa os nossos pecados, mas não temos dentro de nós o rol de promessas, uma barragem. Na nossa vida cristã, aquilo que nós precisamos para a nossa alegria é só de Jesus. Porque quando temos Jesus, temos tudo. Às vezes as pessoas dizem, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já veio e foi Jesus. O melhor de Deus para a minha vida também está por vir, porque Jesus está por voltar. O melhor de Deus para a minha vida e para a tua vida já está entre nós, o seu Espírito, o Espírito de Jesus. Cristo está em nós, está em ti, está na nossa igreja. Caminha no meio da igreja. O melhor de Deus já veio, está aqui e ainda virá para consumar de uma forma definitiva aquilo que poderemos desfrutar e ver nele. Outras coisas podem ser boas, não estou a negar isso. Mas às vezes nesses discursos confundimos aquilo que é de facto importante. E por isso é que quando olhamos para Jesus não nos alegramos como deveríamos, porque esperamos que as outras coisas, o milagre na minha doença, a minha situação financeira, o meu trabalho, o meu relacionamento, seja aquilo que vai dar aquilo que só Jesus pode dar. E por isso eu olho para Jesus e não encontro a alegria que eu posso encontrar nele. O melhor de Deus já veio a Jesus. Está em nós e voltará por nós. Tantas vezes o que vemos em nós é incredulidade. Mas é aqui que a palavra de Deus se abre diante dos nossos olhos e não há como nós não nos emocionarmos. Porque Deus, no meio da nossa incredulidade, Ele é gracioso. E Ele vem e transforma o riso da nossa incredulidade em riso de alegria. Porque Ele vem e cumpre tantas vezes promessas na nossa vida. Se faz presente quando nós não merecíamos. Cuida de nós tantas vezes quando nós não merecemos, mesmo depois de cairmos como Abraão e Sara caíram antes de receber a promessa. E Deus tantas vezes faz isso. É graça. E essa graça só é possível por causa de Jesus. E é aí que o nosso riso de incredulidade é trocado por riso de alegria. Porque onde há fé há alegria. Porque há firme certeza do quê? Das coisas que Deus afirma, que Deus diz. Então, se nós achamos que temos fé, mas não estamos a viver alegria, se calhar é porque não estamos a ver as coisas que Deus diz, precisamos estudar mais as promessas de Deus para nós. Os puritanos estudavam as promessas de Deus a fundo. E depois oravam em função dessas promessas. E diziam a Deus, Deus, tu prometeste, cumpre o que tu prometeste. E tomavam posse das promessas. E isso fazia os seus corações arderem de alegria. Então,
Tu deparas-te com falta de fé no teu coração. Eu deparo-me com falta de fé no meu coração. Como é que eu posso dar lugar à alegria? Tomando posse das promessas de Deus. Estuda as promessas de Deus. Vai ao Google, escreve promessas de Deus, versículos. Vai-te aparecer uma lista de mais de 50. E lê cada uma. Vê as implicações de cada uma. Toma posse. Porque sim, são promessas. E as promessas, todas elas, é para as agarrarmos. O que faz com que nós não as agarremos é a nossa incredulidade. Não quer dizer que se cumpram agora, não quer dizer que se cumpram na próxima semana, mas elas se cumprirão porque em Jesus nós temos o sim e o amém. Outra coisa que tu podes fazer, pede fé a Deus. Deus dá-me fé para contemplar Jesus como Ele é. Os nossos olhos estão sujos por distrações, por sonhos equivocados, por alianças do nosso coração com outras coisas, por contrafações daquilo que Deus promete nos dar. Estão sujos. Por isso Jesus diz àquela igreja do Apocalipse: eu vou-te dar colírio para tu lavares os teus olhos, para tu voltares a ver. É esse colírio que nós temos que pedir a Jesus. Dá-nos o colírio para que os nossos olhos da fé contemplem quem tu és. E aí o que é que vai acontecer? Deus vai fazer nascer os teus Isaques. Aquilo que Deus prometeu, tu vais ver que afinal está lá. Porque o problema não está em Deus, o problema está na contemplação dos teus olhos daquilo que Deus disse. Deus vai te dar a provar coisas que Ele te prometeu. Sara, apesar da sua incredulidade, ela sempre considerou Deus fiel. Eu acho que nós não vamos negar aqui, nenhum de nós, que Deus é fiel. Vamos considerar Deus fiel. Renova a tua percepção de Deus como fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Mesmo que não experimentes algumas das coisas que Ele já te prometeu, confia no meio da tua incredulidade. E nós temos que viver na nossa vida cristã com estas contradições. Aceita que dói menos. Temos que viver com estas contradições. Aquele homem com o seu filho doente, ele disse: Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. Mas ele teve ali alguma fé. Porque a ação de Deus não depende da qualidade da nossa fé. Precisamos ter fé sim. Mas dependesse da qualidade da nossa fé. Por isso é que Jesus disse: basta uma fé como um grão de mostarda. Porque é o objeto da fé, não é a fé. É onde a fé olha. Então, no meio da tua incredulidade, exerce a tua fé. Mesmo que seja cambaleando, exerce a tua fé. No meio do teu olhar que se distrai com tantas outras coisas, sabemos que a nossa carne é assim. No meio, tenta olhar para Jesus como Pedro olhou para Jesus ao sair do barco. Tenta olhar para Jesus, mesmo que o teu olhar te distraia à volta. Entrega tudo a Jesus, mesmo que no meio da tua entrega, às vezes vais lá e tires de novo. A vida vai ser assim. A vida cristã é assim. Se tu és cristão, tu já sabes, há tempo suficiente que é assim. Tu entregas tudo e depois vai lá e tira de novo. Mas entrega, continua a entregar. Porque esse é o exercício da fé. Nosso segundo ponto. É verdade também, conforme a nossa passagem nos ensina, que algumas das promessas que Deus nos faz só são desfrutadas no meio da renúncia. Algumas promessas, nós só vamos desfrutá-las na medida em que nós nos renunciarmos a nós próprios. Algumas promessas afirmam-se exatamente no meio de perdas que nós temos que ter. Tal como Isaac foi confirmado como o descendente de Abraão no meio da perda dolorosa de Ismael. Cristo só é nosso na medida em que nós morremos para nós. Cristo só é nosso na medida em que os nossos principais deixam de ser os principais. Por isso é que Jesus disse: se alguém vier a mim amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O erguer do tesouro das promessas de Jesus tem que acontecer na medida em que nós enterramos o nosso eu. Nós experimentaremos mais das promessas de Jesus. Elas vão se afirmar mais. Elas vão brilhar mais na nossa vida. Nós vamos nos deliciar mais nelas na medida em que Jesus for ocupando cada vez mais um lugar de exclusividade. É isso que Ele pede de nós. Que nós o amemos como? Todo o coração, toda a alma, toda a força e todo o entendimento. Terá de haver renúncia. E em toda a renúncia, há dor.
Vamos ter que mandar embora. Vamos ter que relegar para segundo plano os nossos Ismaéis, que não são coisas erradas. Ismael foi abençoado por Deus. Há lugar para os nossos Ismaéis. Há um lugar de bênção para eles. Mas nunca poderão ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Nunca. E numa sociedade que promove tanto a autossatisfação, que promove tanto o prazer, o hedonismo, a todo custo, uma sociedade que foge da dor, uma das nossas principais lutas é nós obedecermos a Deus naquilo que somos chamados a renunciar. E isto, na nossa sociedade, para os cristãos do século XXI, do Ocidente, é uma dificuldade maior do que foi para alguns irmãos na história e noutros lugares. Para nós desfrutarmos mais de Deus, da sua presença, na palavra e na oração, nós temos que renunciar a outras coisas que podíamos estar a fazer. A um sono que já podíamos estar a desfrutar, no meio de um cansaço. Para nós desfrutarmos da ação de Deus na vida de pessoas à nossa volta, através de nós, nós vamos ter que investir tempo em pessoas, no ministério. Para nós desfrutarmos mais da presença do Espírito Santo em nós, vamos ter que deixar pecados para lá atrás. Sempre para ter mais de Deus em nós, vamos ter que renunciar a coisas. Então as promessas cumprem-se e brilham diante de nós na medida em que nós renunciamos àquilo que temos que renunciar. E se calhar nós não temos desfrutado das bênçãos de Deus. Jesus não tem brilhado para nós desta forma, porque há coisas que devíamos estar a renunciar, há coisas que estão fora do lugar e que têm um lugar de primazia. As coisas do reino de Deus nós não temos buscado em primeiro lugar. E por isso Deus não brilha para nós. Jesus não brilha para nós. Porque não renunciamos. E último ponto. O primeiro poço de Abrão na terra que lhe foi prometida surge aqui na passagem de hoje. Foi um tratado feito com Abimeleque, que era a garantia de um lugar concreto, real, ali. Ou seja, é a materialização da promessa de Deus na vida de Abrão e da sua descendência. Da mesma forma que ali era o início e que Abrão desfruta um pouquinho daquilo que Israel anos mais tarde viria a desfrutar na totalidade ao conquistar a terra prometida. Da mesma forma, nós desfrutamos agora em parte daquilo que vamos desfrutar na totalidade na eternidade. E o Espírito Santo foi-nos dado como uma garantia da herança que nós temos para receber, diz Paulo aos Efésios 1,14. O Espírito Santo é esta garantia de que aquilo que nós já desfrutamos agora, que já é muito bom, vamos desfrutar muito mais na eternidade. O Espírito Santo já nos dá paz como uma antecipação de uma paz definitiva, ininterrupta que nós teremos. O Espírito Santo já nos dá alegria como uma antecipação de uma alegria sem fim, que jamais será interrompida por novas tristezas, angústias, frustrações, decepções. O Espírito Santo já enche o nosso peito de esperança para um dia não termos de esperar a redenção porque ela já chegou. O Espírito Santo dá-nos coragem como uma antecipação dos dias em que não precisaremos mais de coragem porque não há mais desafios a enfrentar. O Espírito Santo dá-nos força em antecipação ao dia em que não teremos mais fraquezas. É uma amostra. O Espírito Santo renova-nos física, emocional e espiritualmente em antecipação ao dia em que seremos revestidos definitivamente de um corpo glorificado, em que não mais nos cansaremos nem desgastaremos física, emocional e espiritualmente. É uma antecipação que o Espírito nos dá. O Espírito conduz-nos ao arrependimento e à santidade em antecipação ao dia em que não mais precisamos de chorar dos nossos pecados, em que não mais precisaremos buscar santidade, porque já seremos completamente santos. O Espírito Santo dá-nos gotas da presença de Jesus como uma antecipação do banquete de Jesus que nós teremos quando estivermos com Ele. Vejam, o Espírito Santo é este poço, é este lugar, é esta garantia. São estas ovelhas que são dadas. É a garantia do poço que é Jesus, onde podemos ir beber, tirar tudo e desfrutar daquilo que é o início da antecipação da terra de Canaã na nossa vida, da Canaã celestial.
Se nós somos filhos de Deus, o maior milagre já chegou à nossa vida. A maior das promessas, que é Jesus, que traz uma outra míriade, uma enxurrada, uma avalanche de promessas, já chegou. Por isso, o primeiro ponto da nossa pregação foi: todas as promessas de Deus são um milagre possível apenas por causa de Jesus e da sua obra. Lembrem-se disto. É em Jesus que há o sim e o amém. O segundo ponto: nunca começaremos a experimentar e a nos aprofundar na presença de Jesus e no desfrutar das suas promessas sem morrermos para nós próprios e sem renunciarmos a coisas em favor dele. Tem que haver renúncia. E em terceiro lugar, nós vimos que devemos encher de esperança, devemos encher de alegria, devemos nos encher de coragem, pelo facto de sabermos que aquilo que desfrutamos agora e que podemos desfrutar em relação ao primeiro ponto, que é contemplar as promessas de Jesus e saboreá-las, é apenas um aperitivo, é apenas uma amostra. E ao desfrutarmos disso, nós podemos encarar a missão que nós temos, o reino que nos foi dado para nós fazermos avançar aqui nesta terra. Então isto aqui deve nos catapultar para a missão, para levar o reino de Deus, para que outros possam ver Cristo da mesma forma. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos-te pela Tua palavra. Mas acima de tudo, nesta manhã, agradecemos-te por Cristo. Porque ficou tão claro e tão evidente que Jesus é a fonte das fontes, da alegria das alegrias. Jesus é a alma da nossa alma. Jesus é a esperança da nossa esperança. Jesus, perdoa-nos porque nós, ao falarmos o Teu nome, nós, ao olharmos para Ti, tantas vezes, não somos invadidos por uma enxurrada de adoração, de gratidão, de quebrantamento, de arrependimento, de obediência. Perdoa-nos. O problema está em nós, não está em Ti. Por isso, Jesus, em primeiro lugar, Te agradecemos pela Tua palavra. Porque ela é o colírio para os nossos olhos. Porque ela nos mostra Cristo na sua beleza. Porque ela nos mostra Cristo do início ao fim. Um texto de Gênesis mostra-nos Cristo de uma forma tão bela e maravilhosa. Jesus, lava os nossos olhos. Que cada culto, cada pregação, cada hino que cantamos, cada oração que é feita, seja um pouco desse colírio que renova a nossa fé e que nos faz desfrutar de Ti e de tudo aquilo que vem contigo. Todas as promessas de fidelidade, de consolo, de força, de perdão, de renovo, de tudo o que vem contigo. Usa os cultos, usa a ceia, usa os nossos relacionamentos uns com os outros. Jesus, ajuda-nos a viver mais intencionalmente os nossos relacionamentos de discipulado uns com os outros. Para que a minha vida, na vida do meu irmão, seja um colírio para que ele veja a beleza de Jesus. Para que ele veja as promessas de Jesus. Ajuda-me a viver a minha vida em casa também. Abrindo a Tua palavra, ajoelhando-me, colocando os meus joelhos no chão e pedindo-Te, mostra-te a mim. Mostra-te a mim. Jesus, ajuda-nos a renunciar a tudo o que nos impede, Senhor, de neste momento vermos mais de Ti e da Tua glória. O facto de tantas vezes preferirmos ficar em casa do que vir à igreja. O facto de tantas vezes priorizarmos ou o descanso ou o entretenimento em vez de abrirmos a Tua palavra para Te encontrarmos nela. O facto de tantas vezes, no meio do nosso conformismo e da nossa preguiça, não nos entregarmos ao serviço dos outros, de pessoas que precisam de ter ali naquele momento da sua vida uma contemplação de quem Jesus é. Seja para serem salvos, seja para serem trazidos de volta aos Teus caminhos, seja para Te amarem mais, seja para serem consolados, seja para serem instruídos. Jesus,
Ajuda-nos a renunciar a tudo o que impede que desfrutemos nós e aqueles à nossa volta mais das Tuas promessas. E Jesus, ajuda-nos a desfrutar e a saber que isto é só uma migalha. E Jesus, se isto é só uma migalha, eu nem quero imaginar como vai ser. Não quero imaginar como vai ser, Jesus. Na verdade, eu quero. Eu quero, Jesus. Vamos provar isso. Esse dia bendito. E por isso nós dizemos, conforme nos manda a Bíblia, Maranata, vem, Senhor Jesus, vem. Vem, Jesus, vem, vem hoje, vem. Vem, leva-nos. Leva-nos, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo desenrolar das Tuas promessas. Deus, isto é fantástico, ver a Tua soberania na história. Absolutamente fantástico. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Toda a honra, toda a glória, todo o culto, toda a nossa vida, toda a nossa igreja seja para Ti. Que esta igreja, Senhor Jesus, não contenha de alegria a adoração dos corações de cada membro, Jesus. E que estas paredes não contenham o número de pessoas que encontrarão esta alegria em Jesus. Glorifica-te. Ergue o Teu trono nesta cidade. Que haja alegria, que haja bocas de riso nesta cidade. E usa-nos para isso, no nome de Jesus. Amém.